Me chamo Ângelo Masso, sou artesão, conhecido como Anjo. E hoje eu vim falar sobre liderança. Liderança é a alma do negócio e que traz muito sucesso. Vou dar aqui um exemplo de algumas situações que eu passei, que isso também pode lhe ajudar em muito. E o assunto dentro da liderança que eu quero tratar hoje, certo? Seja qual for a minha área mais específica e abrangente é artesão, de várias áreas. Mas a sua pode ser também tecelão, pode ser padeiro, pode ser qualquer outra profissão. E o que eu quero ressaltar hoje é sobre a liderança. E dentro da liderança eu quero falar sobre hipocrisia, que é uma coisa que acontece muito e hoje está muito frequente. Só que eu já observei que muitas pessoas não falam disso e nem as empresas e nem os encarregados. E nem as lideranças, supervisores falam sobre isso, como interagir com os seus funcionários. E hoje eu estou falando sobre isso. Esse é o tema do vídeo. E eu gostaria de falar para você que dentro da liderança existem várias outras coisas que eu não vou citar aqui porque já tem outros vídeos com certeza falando sobre isso. É só você pesquisar. E vários outros temas abrangendo liderança. Mas hoje eu quero focar liderança e hipocrisia dentro da liderança. Ou seja, já ouviu aquele ditado? Não sei se alguém já viu aquele filme de Matilda, aonde uma diretora, certo? Fala para a criança: Eu sou grande, você é pequeno. Eu posso tudo, você não pode nada. É mais ou menos isso a frase do filme. E você já deve ter escutado isso. E isso acontece muito. A gente vê esse ditado de várias outras formas, como também quem tem poder pode fazer o que quiser, ou quem tem dinheiro faz o que pode, ou o que quiser. Quem não tem dinheiro tem que se sujeitar a tudo, ou quase tudo, ou a tudo mesmo. Então o que acontece? É, Acontece que dentro da hierarquia acontece muita hipocrisia. Ou seja, eles pedem para que você faça alguma coisa, mas eles não têm a liderança e nem a humildade para que fazer o que eles pedem. Ou seja, eles pedem para você fazer um certo tipo de atividade dentro da sua empresa, dentro da sua área, dentro da sua alçada ou fora da sua alçada, mas ele não quer arcar também e demonstrar e botar a mão na massa, ou seja, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Isso acontece muito hoje em dia. Então, isso é uma liderança fraca. E eu já fui líder de equipe, de terceirizado, onde eu fabricava muitas peças de artesanato com a minha equipe, certo? E eu era a cabeça, ou seja, era professor, era instrutor, era líder. Eu tinha que levar toda aquela bagagem nos meus ombros. Então, eu digo a você, liderança é uma coisa muito séria. E a liderança é a alma do negócio. O que eu posso dizer a você? Eu passei mais ou menos mais de 5 anos, certo? Mais de 5 anos sendo líder de equipe. E eu já fui líder de equipe também em outros lugares. Ou seja, não só como artesão. Fui líder de equipe perdão, corrigindo, em equipes, certo? De seleções, aonde minha equipe todinha venceu. E foi selecionada e trabalha até hoje, certo? Alguns sim, outros não, porque cada um se identifica com a área e ela escolhe se quer seguir até o fim ou não. Mas a minha equipe venceu. E eu era o líder da equipe. Então eu quero dizer a você, o que é que eu quero passar isso para você? A hipocrisia é uma coisa muito séria. Se você quer ser um líder de renome e de respeito, você tem que fazer aquilo que também você exige que os outros façam. Você não pode exigir uma coisa que você não faz. Então, quando eu era líder e era professor, quando eu errava, eu corrigia na mesma hora a minha peça, para ser o exemplo. Porque sendo exemplo, você tem como ter poder de falar para a pessoa que está errado e ela, poxa, ela não vai retrucar, porque ela sabe que de toda forma você faz e corrige seu erro. Você é humano e além de ser humano, você é profissional. Você é uma pessoa que não faz aquele ditadinho do filme. Eu sou forte,
você é fraco. Eu posso tudo, você não pode nada. E você já deve ter visto isso muito acontecer, isso na política, isso na rede social, isso na vida cotidiana. Então pare com isso. Se você quer ser um grande líder, você quer fazer que os seus funcionários lhe obedeçam e sejam, como é que eu posso dizer, trabalhe com alegria do seu lado e você possa mandar e coordenar de forma harmoniosa e que sua equipe obedeça de forma harmoniosa e que tenha também aquela questão de interação, proatividade, você tem que fazer um ambiente agradável. E de que forma? O que você fala e exige de alguma pessoa, você também tem que exercer. Você tem que fazer. Então não adianta você falar uma coisa, é a mesma coisa de você falar e você não agir pelo que você faz, o que você fala. Você tem moral para isso? Seu funcionário vai realmente lhe obedecer? Ou você vai ser um banana, passar vergonha? Que já teve encarregados que eu já tive a infelicidade ou a felicidade de conhecer para ter esses exemplos e ver que isso é que eu não quero seguir. E nem quero passar isso para os meus funcionários quando eu tiver os meus funcionários, ou quando eu tive minhas pupilas, ou os meus pupilos, que são aprendizes meus, certo? E que hoje em dia cada um segue seu caminho. Uns ainda continuam no artesanato, outros pararam no artesanato, estão fazendo outras atividades, certo? Mas aprenderam de forma correta, porque líder, ele é o espelho. Se você é um espelho limpo, quem olhar para você vai refletir nitidamente você ou perdão, corrigindo, vai refletir nitidamente você nessa pessoa. Mas se o seu espelho está sujo, a pessoa vai ver a sujeira dela e vai ver a sua e não vai refletir nem a dela nem a sua, porque espelho sujo ele não reflete nada. Então seja espelho, seja transparente, seja límpido, que suas palavras sejam o quê? Exatamente. Sejam poderosas. Em que sentido? Se você fala, você faz. O que você cobra, você também pode cobrar de você. Você se auto julga. Ou seja, se você se autoanalisa. Então, quando você for fazer qualquer coisa, olhe, eu vou dar aqui um simples exemplo. Digamos que aqui é uma fábrica de lápis, certo? É lápis, enfim, algum tipo de lápis. Eu já ia falar o nome de alguma empresa aqui que não convém, certo? Eu não estou aqui para dar apoio a nenhuma outra empresa. E nem aqui estou ganhando para isso. Mas aqui, digamos que essa fábrica aqui é a fábrica A. Na fábrica A, esse lápis ele não está com acabamento ideal. Ele está com acabamento inadequado. Aí eu falo para o meu funcionário: olha, veja o que está acontecendo na máquina, porque esse lápis não está saindo da forma que é o padrão da empresa, que o meu supervisor e o patrão quer. E eu sou encarregado. O que acontece? Seja você encarregado, líder, quando automaticamente você fala isso, você tem que ter noção em mente que você já tem a experiência, você tem que ter noções práticas do que você está, tanto de ações como experiências do que você está vivenciando, para você falar sobre a qualidade do lápis. E o profissional que está dentro de você, ele também tem que ter respeito e você dá respeito. Ele tem que lhe respeitar e o respeito vem a partir de você. A forma que você se põe diante dele faz ele lhe respeitar ou ou com licença, desculpa a colocação, lhe desrespeitar. Então o respeito já vem de você. Você tem que já vir com um respeito. Com licença, fulano, olhe, esse lápis aqui na nossa empresa A, ele não está com a qualidade que o patrão e o supervisor quer. Eu, como encarregado, que o meu supervisor já falou comigo, tem que ser assim. Lembrando que essa pessoa que está trabalhando na função, certo? E você está comandando ou dirigindo, com certeza ela tem um nível de instrução dentro da área do que tem que exigir.
Então vocês têm que ter um diálogo limpo, certo? Um diálogo flexível, onde você conversa, escuta e ouve. E tem um momento de intervalo entre o que ele vai falar, o interlocutor, e o locutor. Então veja isso e analise quando você for falar. Então, primeiramente você seja bom dia, boa tarde, boa noite. Fulano, eu gostaria de falar com você. O lápis não está no padrão da empresa. O que está acontecendo? Então, ele vai com certeza vai se prontificar e colocar uma opção do que está acontecendo. Ou ele vai explicar o que está acontecendo no setor aonde está saindo a fabricação com erro no lápis A. Aí o que acontece? Olhe, eu acredito que esteja bem, está no padrão encarregado. Veja só, acho que não. Ele tem que ser melhorado. Veja a ponta dele. Ele já vai pré-pronto, afiado, com acabamento polido e com um revestimento brilhoso por cima do lápis. Veja, está faltando o acabamento da ponta e está faltando o revestimento brilhoso desse produto A, da nossa empresa A. Então, ele vai analisar e vai corrigir aquilo ali. Então, veja a forma que eu me importei. Agindo com educação, falando com a pessoa, palavras, certo? Vá logo ao ponto, certo? De forma corretiva, ou seja, falando também pausadamente, com calma, para que essa pessoa entenda o seu ponto de vista, porque ela também é um ser humano igual a você. Então, o respeito também está dentro da questão de liderança. E a hipocrisia é quando você diz assim: esse lápis está errado. Vem cá, mongoloide. Esse lápis está errado. Você é burro? Você não entende isso, não? Veja a colocação desse encarregado diante desse funcionário. Ele quer ser respeitado? Por mais que o funcionário ele não queira respeitar ninguém. Mas se uma pessoa ela vem, bom dia, boa tarde, boa noite. Fulano, venha cá. Queria falar com você, em particular. A diferença de você chegar, mongoloide, venha cá. Isso aqui está errado. Você é burro? E tem muitos encarregados e supervisores que agem dessa forma, porque ele não tem instrução e muitas vezes isso vem de berço. E aí já é assunto para outro vídeo, mas a questão é essa. A forma que você utilizar com educação, com gentileza, é a forma que você vai receber, por mais que ele não queira, ele esteja num dia péssimo na casa dele e ele veio para o trabalho, mas ele vai tentar lhe tratar da forma que você tratou ele. Porque a educação, gentileza gera gentileza. Eu sei que é difícil, e nos dias atuais que estamos vivendo, a gente vê muito que quando faz gentileza a pessoa trata com patada. Mas dentro da área encarregado, na hierarquia, que tem o supervisor, encarregado e funcionário, ele está ali para receber dinheiro. Tu acha que ele vai querer perder? Então ele vai ter que respeitar. E se ele não quiser respeitar, tem as diretrizes da empresa. Ou seja, tem as diretrizes, ou seja, a ordem, a hierarquia, a organização, certo? Para onde se direcionar quando há alguma ofensa ou algum desrespeito na empresa. Então tem o RH, tem o supervisor, o próprio encarregado ele já tem autonomia para ele liderar e dizer que aquilo está errado. Com licença, isso está errado. Você acha isso correto falar dessa forma comigo? E outra, não se mostre como é que eu posso dizer, autoritário. Com licença, você acha correto isso? Se você tiver intimidade com esse funcionário. Agora, se não tiver, deixe ele falando sozinho e se retire. Ou então diga a ele que outro momento falará com ele junto com o supervisor.
ou com a liderança. Ou então no mesmo dia, não deixe para muito tempo, porque senão esfria, ele termina esquecendo e se faz de desentendido. E até também não resolve, tem que ser resolvido num prazo, no máximo uma semana, porque ainda está frio, aquele assunto ainda está em vigência. Então, quando você fala com essa pessoa, mais tardando ou passando de uma semana, ela esquece. Você até esquece também do que ocorreu, da forma que ocorreu. E pode acontecer de colocar uma palavra a mais ou uma palavra a menos. Então procure sempre falar durante o período para resolver aquela questão, você e o funcionário, seu funcionário, seu supervisor, com quem seja o profissional, você sendo profissional também, dentro de uma semana. Se não puder, 15 dias está suficiente. Bote isso anotado em algum canto, faça um rascunho, certo? Uma observação, que sempre tem cadernetas para observação de funcionários, tanto seu como dos seus subordinados, certo? E ali você passa para o seu supervisor ou para o RH. E ali vocês conversam para se entender. E assim evita que a sua liderança fique fraca e que seus funcionários deixem a desejar a questão de agir da forma correta por falta de moral sua, entendeu? Então não dê munição para o seu funcionário agir de forma que você não gostaria. Então, tudo que você for falar, isso aqui na empresa AS Lápis, como eu tinha falado, ele está com a ponta ruim, mostre isso a ele. E se você é autodidata, se você é um profissional que já veio da base e foi subindo as escadas da hierarquia da empresa, você foi o primeiro, então, funcionário, igualzinho a ele. Então você sabe como fazer. Então, se você sabe como fazer, mostra a ele. Isso você vai simplesmente tirar a munição dele e ele vai dizer: Poxa, ele me mostrou como fazer da forma correta. Ele não simplesmente falou como fazer e o problema é meu. A bomba está na minha mão para descascar o abacaxi. Não, ele mostrou como descascar o abacaxi. Para na próxima eu fazer sozinho e evoluir. E assim, até você que está me escutando aí, que é um funcionário que está tentando cavalgar e subir de cargo, você pode subir de cargo, mas você tem que lembrar de sempre essas questões. Se você exige alguma coisa, seja quem for que esteja com você e alguém colocar você para dar exemplo. Hoje, fulano, você está encarregado de auxiliar fulano que é inexperiente. Ele chegou hoje e você vai ensinar a empresa como é que ele tem que fazer o procedimento. Então não seja autoritário. Saiba, se você falar, assuma o que você faz. Ou não, o que você fala, perdão, o que você fala. Porque assim você ganha uma grande liderança, você se mostra um grande líder, por mais que você não seja um líder como encarregado, supervisor. E eu digo a você com veemência, eu já passei por situações onde eu fazia função de encarregado e eu não era encarregado. Fazia função de supervisor e não era supervisor. E nunca fiquei envergonhado. E as pessoas faziam o que eu dizia. Agora sempre vai ter existir aquele tipo de pessoa que você falando, ela vai bater de frente com você. Então, seja flexível, saiba se portar. E se essa pessoa tirar sua autoridade ou quiser lhe respeitar, você tem as autoridades cabíveis, toma as autoridades cabíveis dentro dessa situação. Você tem o RH, você tem o supervisor, você tem o coordenador, você tem o encarregado, e você também, se a empresa não quiser resolver, você também tem as autoridades policiais para resolver. Então, evite qualquer coisa. Tente resolver da forma melhor possível, certo? E se for possível, fique distante. Peça para mudar de setor, certo? Isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa tem inveja do seu trabalho. A pessoa muitas vezes é uma pessoa sem estrutura, certo?
ela não tem base nenhuma, ela está ali só por peixada e ela não estudou para estar naquele cargo, ela não gosta do setor que ela está trabalhando, ela não tem experiência, desculpa, para a área e ela não quer saber de hierarquia, ela não quer saber de respeito. Ela simplesmente ela quer desrespeitar. E você tem que se ligar que dentro da área profissional existe todas as pessoas imagináveis e inimagináveis que você vai se deparar na sua frente. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar. Hipocrisia jamais. Porque se você quer fazer uma liderança forte, você tem que falar aquilo que você faz. Aquilo que você exige, você também tem que colocar em prática. Assim você faz uma liderança forte, certo? E tudo que você for falar, por mais que eles não gostem de você ou ela não goste de você, ela vai ter que lhe aturar, por bem ou por mal. E se você é um bom líder, lógico que vai ser por bem. Por mais que ela queira fazer seu mal, mas você está fazendo sua função de profissional e um ótimo profissional, porque você está seguindo a educação, está seguindo as políticas da empresa, você está seguindo as diretrizes da empresa, você está seguindo a hierarquia da empresa e você está seguindo ainda o conceito de respeito, que respeito não se dá, respeito se conquista. E respeito é uma coisa que nós temos que ter já nós para dar a outro. E não esperar o respeito e não dar respeito. Porque tem muitas pessoas, empresas, famílias, isso é em todo setor. Ela quer respeito ou ele quer respeito, mas ela não se põe em nenhum momento de colocar respeito sobre a pessoa. Ela só quer saber de ter, obter respeito, mas ela não quer dar respeito. Ela, ela ou ele quer que você faça, mas ela ou diga aquela coisa, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Compreende? Esse ditado já ouviu, você com certeza que está me ouvindo aí já ouviu falar. E tem pessoas que fazem uma coisa, cobra muito de você na empresa, como encarregado, supervisor, ou até como coordenador, mas ele não faz metade do que ele diz. Então, você começa a dar o quê? Já não querer obedecer tanto a ele quando você vê a situação de quem essa pessoa está mandando e como é a vida dessa pessoa na empresa, como ela se porta na empresa. Compreende? Então é isso. Seja um líder de valor. É isso que eu queria falar para você. E sem hipocrisia. Se você for fazer, falar alguma coisa, exigir alguma coisa, mostre que também você faz, para que você não tire e não dê direito, o seu direito a ninguém de falar mal de você ou julgar você. E nem lhe rebaixar e dizer que você fala o que você não faz. Que não tem coisa pior do que você ser injuriado e sabendo que você realmente é essa pessoa. É triste se você realmente é esse tipo de pessoa. E se você está escutando isso, você é líder e você faz esse tipo de coisa para você mesmo, é vergonhoso. Então procure cada vez agora acertar. Vai ter gente que vai lhe julgar pelo seu passado, mas vai ter gente novas, né, no quadro, mudas novas de pessoas novas. E elas vão vendo aos poucos com as pessoas novas e as pessoas antigas que você mudou. E é isso, gente. Um abraço, um beijo. Siga no meu canal, certo? Siga nas redes sociais. Qualquer dúvida pode falar comigo que eu dou orientações, certo? Sobre esse assunto ou outros assuntos dentro dessa diretriz, dentro dessa disciplina, que é justamente liderança. Que querendo ou não, existe cursos que falam como você ser um líder. E você sabe que hoje em dia o que mais tem curso para tudo. Então, se você quer ser um líder, qualquer coisa pode falar comigo. E eu vou dar alguns exemplos, algumas manhas e alguns tópicos. E ainda abrir um leque para você de como você ser um líder de renome e um líder realmente respeitado e que faça a diferença. Siga nas redes sociais, curta o meu canal, compartilhe, divulgue isso, convido você a divulgar para outras pessoas e também seguir meu canal, certo? Ângelo Márcio Anjo. E é isso. Um abraço, cheiro e até mais.